8:15. 8:15. Aí em Daniel 8:15 a gente parou e aí começa agora a interpretação de toda a visão que Daniel tinha tido. O verso 15 ele diz assim, ó, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entender, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Então agora Daniel ele tem a visão de um anjo aí, e a coisa mais importante é que ele buscou entender aquilo que ele tinha sonhado, aquilo que ele tinha visto. Deus sempre nos mostra alguma coisa ou nos dá em sonho, porque ele quer mudar alguma coisa, nos alertar ou nos direcionar. Salmo 119, salmista, Salmo 119, verso 2. Salmo 119, verso 2. Assim, ó, bem-aventurado os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, né? E aí há um alerta de Deus aqui, feliz, né? Aqueles que guardam a descrição ou aquilo que foi ensinado diante de Deus e buscam aí de todo o coração entender aquilo que Deus tem para as suas vidas. Colossenses, capítulo 3, verso 1, do Novo Testamento, Colossenses 3, 1, ele diz, ser fortes, se, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Agora que nós conhecemos a Deus, devemos buscar aquilo que vem do alto, não aquilo que é terreno e passageiro, aquilo que pertence ao mundo, mas aquilo que é eterno e verdadeiro e vai durar para sempre. Esse aqui é o propósito do Senhor, é buscarmos sempre aquilo que vem do alto, aquilo que vem do Senhor. Entender faz parte desse processo. Isaías, capítulo 1, profeta Isaías, no capítulo 1, o verso 3, Isaías 1, verso 3, a, Isaías vai fazer uma referência aí ao povo de Israel, e ele diz assim, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecido, o meu povo não entende. Assim como um boi, que é um quadrúpede aí, e o jumento, que não tem muito cérebro, nem o boi, animais assim que falta um pouco de inteligência. Conhece quem é que manda, e aí Deus fala assim, e o povo de Israel, que ouve o Senhor e não entende. Mateus 13, 51, e aí Deus ele vai chamando a atenção a respeito de querer conhecer a Deus ou não. Mateus capítulo 13, verso 51, a palavra do Senhor diz assim, ah, entendestes todas as coisas? Respondeu-lhe sim. Então lhe diz, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A parábola, né, Mateus está contando aí, ele vem uma série de parábolas nesse texto aqui, o tesouro escondido, a pérola escondida, a rede, e aí ele vai falar sobre o Pai. Então, quando você entende aquilo que Deus ensina, é como um pai, sabe, que tem guardado no depósito coisas novas, coisas velhas, as novas, porque nós sempre precisamos renovar a nossa intimidade com o Senhor, e as velhas para lembrar aquilo que Deus já fez sobre nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 2, desculpa, 1 Coríntios 2, o verso 14, de 1 Coríntios 2, 14,
1 Coríntios capítulo 2, o verso 14, diz assim, ó, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tudo que nós lemos, tudo que nós vemos na palavra de Deus, muitas vezes aos olhos do mundo, não tem nexo. Se a gente falar de fé, que é uma coisa que não se explica, como o autor de Hebreus disse, que né, a fé é a expectativa das coisas que não se vê, crendo que elas já existem. Eu não vejo, mas acredito. Quando nós falamos do céu agora e a gente vai pensando no futuro, parece uma coisa assim ilógica, porque às vezes a pessoa olha assim e fala, gente, mas o que é o céu? Se a gente está muito acostumado com esse mundo palpável, mas tudo isso que a gente estuda e lê na palavra de Deus, ela só vai ser discernida com o Espírito Santo. Nenhuma pessoa, por mais inteligente que ela possa ser, por mais sábia que ela possa ser, e olha que na história passou muitas pessoas sábias e muitas pessoas inteligentes, mas se não tiver o Espírito Santo, ela vai ler e muitas das coisas ela não vai entender. Eu gosto muito de João Calvino. João Calvino é interessante. Ele, assim, ele fez comentário de toda a Bíblia, as Institutas de Calvino, o Calhamaço, né? E ele vai discorrendo de tudo quanto é assunto, de todas as coisas. O único livro que ele não vai, ele falou, ousou interpretar, é Apocalipse, que ele diz que para que alguém pudesse interpretar Apocalipse, deveria ter uma mente de uma criança de 5 anos, né? Porque ele quis mostrar assim que todo o conhecimento que ele tinha, às vezes ofuscava aquilo que Deus queria dizer em Apocalipse. Espero que nós tenhamos aí uma mente menor de 5 anos para entender Apocalipse e um coração mais puro, mais santo. Na verdade, depender mais do Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 16, né? Segundo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 16, ele diz assim, segundo Pedro 3, 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição dele. Toda vez que a gente estuda a palavra de Deus, ela tem um peso muito alto. A Apocalipse, depois nós vamos ver, ele vai dizer que aquele que mudar um tio ou uma vírgula do livro recebe sobre si uma maldição. A palavra de Deus ela deve ser lida com muito cuidado, mas deve ser lida. Mas sempre pensando assim que tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente ensina, se faltar com a verdade, certamente Deus vai cobrar isso de nós, sempre. Voltando para o Salmo 119, e aí isso é importante porque nós caminhamos para o fim e essas coisas tendem a tomar mais força. Né? Salmo 119, verso 130. 119, verso 130. Isso. Ó, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. A simplicidade de Deus tem que reinar sobre a nossa vida, porque a palavra de Deus é muito simples, não tem nuances. É certo ou errado, preto ou branco, né? Direita ou esquerda, ela não dá margem para parar no meio do caminho. O que nós fazemos, às vezes, é querer agradar o nosso coração e aí sim, tentar torcer aquilo que Deus escreve. E no Evangelho de Lucas,
Lucas capítulo 4, verso 45. Lucas 24, verso 45. Lucas capítulo 24, verso 45. A palavra do Senhor vai dizer assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Hoje temos o Espírito Santo. Pode voltar para Daniel. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo nos revela as verdades de Deus para nossas vidas. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos entender. Voltando em Daniel capítulo 8, 15, então sempre busque entender aquilo que Deus tem apresentado no seu coração. O verso 16, Daniel vai dizer assim: e ouviram uma voz de homem entre as margens do rio Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então aparece aqui o anjo Gabriel e vai falar com Daniel de novo. E Gabriel significa herói de Deus. E ele está à margem do rio lá, e aí uma voz lá do alto do céu falou: ei, Gabriel, dá a entender agora a visão a Daniel. Ele ouviu e agora viria a interpretação de toda a visão que Daniel tinha tido. E o lai significa curso do rio. Lá em Daniel 9, 21, né, a, o verso 21 de Daniel, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao príncipe, veio rapidamente, voando, e me tocou, hora do sacrifício da tarde. 3 horas da tarde, na hora do sacrifício lá, que ele lembrou, ele não estava, né, em Israel, ele estava exilado na Babilônia, mas ele faz a referência ao sacrifício do final do dia. O povo de Israel tem uma coisa muito legal, porque o Shabat, eles começa na sexta-feira à noite e termina de dia. É diferente nosso, né? Nós vamos do dia para a noite. O povo de Israel vai da noite para o dia, dizendo assim, ó, a, a, você pode chorar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria, no sentido de as coisas difíceis, ela passa por uma coisa boa, né? Ele faz referência a isso. Isso é bem legal, porque eles olham assim, é da noite para o dia. A vida deles começa assim, da noite para o dia, não do dia para a noite. Às vezes, do lado ocidental, nós temos essa percepção de, nossa, eu comecei meu dia, vou trabalhar e à noite eu descanso nas trevas. E o povo de Israel não. Você trabalha, por isso que Jesus vai fazer referência, olha, trabalha enquanto é dia, porque virá as trevas. Na verdade, assim, o descanso era nas trevas, porque Deus abençoa os que dormem, e durante o dia, você e eu somos renovados no Senhor. E isso é bem legal porque mostra o direcionamento de Deus. E aí mostra Daniel, que tem a aparência do homem, então naquela hierarquia celestial que a gente viu, então um serafim ele tem 6 asas, um querubim 4 asas, um arcanjo 2 asas e um anjo tem asa nenhuma. Ou seja, o ângelos, né, do grego lá, o mensageiro, ele é bem parecido com um homem. Daniel faz bem isso, aquele que parece com um homem, assim, lógico que tem algumas coisas, a gente vai ver aqui, um brilho, alguma coisa diferente. Lucas, capítulo 1, verso 19, Evangelho de Lucas, quando da aparição do anjo para a Virgem Maria, Lucas, capítulo 1, verso 19 até o 26. Lucas 1, 19 ao 26, ele vai dizer assim, ó, respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar,
até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porque não acreditasse nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. É, então o povo estava esperando um Messias, e aí Zacarias, né, a Isabel, que era prima de Maria, foi esposa de Zacarias, sumo sacerdote, teve um filho lá, né, o sacerdote. E aí, João Batista. E quem vai falar com eles é o anjo Gabriel. O verso 26, Gabriel vai aparecer para Maria também. Voltando para Daniel, e aí a gente vê a saga, tanto o arcanjo Miguel quanto o anjo Gabriel, eles são regionais, ou seja, são as hostes celestiais responsáveis por Israel, né? Então, o anjo e o arcanjo que ministram sobre a nação de Israel nos dá a entender que é o anjo Gabriel, outros anjos, mas quem mais aparece aqui é o anjo Gabriel e o arcanjo Miguel. Tudo que está relacionado a Israel, eles estão sempre presentes. Então, cada estado tem uma hoste celestial e, lógico, infelizmente, tem os demônios aí, os anjos caídos também interferindo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. No verso 17, depois que ele vai dar a entender, veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Então, quando o anjo Gabriel chegou perto de Daniel, aí ele vê a glória do Senhor, e a primeira atitude nossa é colocar o rosto em terra. Ezequiel, capítulo 1, verso 28, Ezequiel, capítulo 1, a postura do profeta também foi a mesma coisa. Ezequiel 1, 28, no momento que ele vê o querubim, aí agora ele já vê um ser com uma patente maior, ele diz assim, ó, com o aspecto do ar que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvir a voz de quem falava. Ezequias foi muito mais, viu as rodas dos querubins e o trono de Deus. E a hora que ele ouviu a voz, a glória, né, emanada dali, fez com que ele caísse com o chão, com o rosto em terra. A glória de Deus sempre faz isso na nossa vida. Ezequiel 44, ainda no profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 44, o verso 4 de Ezequiel, é assim, ó, Ezequiel 44, 4. Depois me levou pela porta do norte, diante da casa, olhei, eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí o rosto em terra. Caí, rosto em terra. Toda vez que a presença de Deus chega perto de nós, não tem uma postura diferente do que essa, a não ser reconhecer a nossa pequenez e colocar a nossa cara no pó. Como diz Jó, do pó vim, do pó voltarei. E assim. E aí é legal que toda vez que na sua Bíblia aparece, olha só, e ele falava comigo, e ele diz assim, ó, disse e entende, filho do homem. Ele faz uma alusão a Adão. Então, quando você e eu lemos Jó, a, pega a sua Bíblia em Jó, e é bem legal isso, porque Jó capítulo 1, Jó capítulo 1, e aí, olha só, o verso 6, ele diz assim, ó, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Toda vez que aparece filhos de Deus, a Bíblia está falando as coisas celestiais, aos anjos, toda vez que os filhos de Deus foram apresentados diante de Deus. Agora, quando ele fala do Filho do Homem, ele vai falar de mim e de você. Quando nós vamos para Gênesis, ó, Gênesis capítulo 6, e aí a questão do dilúvio, ah, o verso, olha só, o verso 1, 6, 1 e 6, 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então aí a gente tem a queda de alguns anjos, e esses vão ser presos. Depois nós vamos ler em 1 Pedro, lá, que estão algemados, porque mudaram a glória de Deus. Né? Que eles estavam na presença de Deus e eles se contaminaram no mundo com relação à sensualidade. E aí esses anjos vão cair. Então, você vai ver essa citação. Tanto é que quando Jesus se apresenta, ele vai sempre chamar assim, ele mesmo, né, do Filho do Homem. O Filho do Homem, o Filho do Homem. Por quê? Quando nós vamos para Lucas, pega sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, eu tenho uma genealogia diferente da de Mateus, porque Lucas vai apresentar a genealogia de Jesus até Adão, para mostrar a humanidade de Jesus. Então, Lucas, capítulo 4, deixa eu só ver aqui. Isso. Lucas, capítulo 3, e aí o verso 38, Lucas 3, 38 vai dizer assim: Canaã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Né? Então aí ele vai mostrar a humanidade de Jesus. Então toda vez que você lê na Bíblia lá, quando fala filho do homem, está falando de mim, de você, nascidos de mulher. Entramos no mundo pela porta. Quando chama filhos de Deus, o autor está mostrando algo celestial, algo que não é nosso. Então, aqui ainda voltando em Daniel, ele vê a glória e se prostra no chão, ele sabe que ele é filho do homem, ele vem de Adão, a, o anjo já fala, e isso é legal, porque ele já fala, olha, a sua origem é essa, né? A sua origem está lá em Adão, no paraíso, filho de Deus. É uma obra magnífica e única e especial, né? Como nós lemos em Gênesis, tudo que Deus fez é bom, mas quando ele cria o homem, o autor vai dizer, né, Moisés, eis que é muito bom. Deus vai fazer referência, não é só bom, é algo maravilhoso, algo superior. Aí, continuando aí ele vai falar, ó, pois esta visão que se refere ao tempo do fim, o que deve acabar. Romanos capítulo 10, verso 4, né, conhecer as coisas do fim, agora, acredito que seja o ideal. Certamente você e eu não vamos saber o dia nem a hora em que Jesus vai voltar, mas o sinal agora está bem próximo da volta do Senhor Jesus. Romanos capítulo 10, verso 14, o verso 14 de Romanos é assim, ó, como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E aí, 14 não, verso 4. Romanos 10, verso 4. Perdoe. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, primeira coisa ali, a, a fé reinou até Abraão, até Moisés, vamos dizer assim, a fé
reinou até Moisés, a lei reinou até Jesus. De Moisés a Jesus, a lei reinou. E hoje nós vivemos pela fé. Então a fé volta. A lei foi aí um encalço que ela teve um prazo para mostrar para o homem que ele não tem como vencer o pecado sozinho. Precisa do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 14, o verso 9, a Romanos 14, 9. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Depois nós vamos ver que Jesus vai tomar as chaves da mão do inferno em Apocalipse. Então, Jesus veio para pôr um basta em tudo que é ruim. Hebreus capítulo 6, verso 8, esse mundo mau em que nós vivemos, o autor de Hebreus capítulo 6, verso 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. Tudo tem um fim. Esses textos que nós estamos lendo, é que Deus deu um prazo para todas as coisas. Tudo vai ter um fim nessa vida, principalmente o que é mal. 1 Pedro 4, 7, vamos lá, a carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e bem das vossas orações, a bem das vossas orações. Então, esse é o nosso papel, é pensar, ser criteriosos, porque o tempo está muito próximo mesmo. Apocalipse capítulo 21, é, e aí, o verso 6, ele vai dizer assim, Apocalipse capítulo 21, verso 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. Ah, depois a gente vai falar isso aí muito tremendo, porque quando Jesus chega em João capítulo 4, a mulher samaritana, e ele fala, olha, se eu lhe der a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Quando ele vai falar a palavra de rico Lázaro, Lázaro vai falar para Deus, fala, Deus, manda Abraão molhar o dedo na água para me refrescar. O inferno é um lugar onde a umidade, né, a vida do ser humano se perde. Né? A, a palavra vida tem a ver com umidade. Né? Você está quando nos falta água no nosso corpo, é, o ser humano ele desidrata e ele morre, porque a vida é a água, a fonte da vida. Né? E por isso que Jesus é comparado, eu sou a água viva. Então, toda vez que a Bíblia mostra isso aí, faz essa alusão, mostrando que a, nós temos que beber e saciar nossa sede em Jesus. Voltando para Daniel, Daniel capítulo ainda, o verso 18 do capítulo 8 de Daniel, falava ele comigo quando caí, sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu estava. E é tremendo, por quê? Porque não tem como. A, a, eu e você eh, eh, nós não temos condições físicas de estar muito perto. Por isso que Deus vai falar para Moisés, Moisés, se você conseguir me enxergar, filho, você vai morrer, porque a glória e a carne não andam juntas. Então, quando Daniel tem uma visão, Ezequiel tem essa visão, vamos lá para Ezequiel 2:2, volta um pouquinho na sua Bíblia,
Ezequiel 2:2, e o verso 2: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que falava. Então, o anjo falou: põe-te em pé aí e falarei contigo. Então, entrou o Espírito nesse momento, né? Em Ezequiel e deu força para ele aí, levantou. Ah, quando Elias foge de Jezabel, ele também fica ali, né, muito doente ali, e Deus manda um anjo dar um pão para ele comer. Aí ele comeu o pão, mesmo assim continuou em depressão, comeu outro pão, e aí andou 40 dias. Essas coisas espirituais, nem sempre nós estamos preparados para elas, na verdade, nunca. Mas o Espírito Santo que nos fortalece. Amém? Vamos orar, amanhã a gente já continua nessa visão, interpretação da visão. Pai, quero agradecer por mais este dia, que teu Espírito Santo nos conduza, a Deus, a conhecer mais e mais da tua verdade e dos teus ensinos. É no nome de Jesus que eu lhe peço. Amém. Amados, Deus abençoe a vida de todo mundo aí.